Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no ar. Como é que está o seu coração? Será que o coração envelhece? É preciso cuidar para ter uma longevidade ativa, com respeito e autonomia? Ninguém melhor para responder essa e outras questões do que o Dr. Ricardo Pereira, cardiologista, membro da Sociedade Cearense de Medicina e também professor da UFC. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Viver Mais nesse novo formato e vou já lhe servir um cafezinho. Quer café? Por favor, Ian. É um prazer renovado estar aqui com você. A última vez que eu gravei programa com você foi em 2020, nas vésperas de iniciar a Covid. Isso, nada de Covid agora, né, doutor Ricardo? Por favor. Falar em Covid, doutor Ricardo, naquele período para cá, a Covid tem alguma relação com o nosso coração? Peraí, mas antes vamos brindar, né, doutor Ricardo? Um brinde aqui à vida. Tem que tomar. Nem perguntei se o senhor queria com açúcar, mas eu acho que Tá não, bom, né? tá Uma delícia esse café. Vamos tomar. Então, doutor Ricardo, já que o senhor falou na Covid, aumentaram os casos de problemas do coração com a Covid? Sim, a Covid pode afetar o coração, Ian, de várias maneiras. Antes do coração propriamente dito, ela leva a mais casos de hipertensão arterial e no coração ela afeta principalmente duas camadas do coração, que são o pericárdio e o miocárdio, levando à inflamação dessas camadas. A inflamação do pericárdio a gente chama de pericardite. A inflamação do miocárdio chama de miocardite. Então, são complicações cardíacas que podem acontecer com a Covid. Doutor Ricardo, geralmente a gente pensa que as doenças do coração elas se acentuam mais com a passagem do tempo, mas não tem nenhuma relação, né? Em parte, sim, Ian. Não tem relação quando a gente fala de cardiopatia congênita. É aquela doença do coração com a qual a criança nasce. Sim. Então, cardiopatia congênita, naturalmente, nada tem a ver com a idade. Mas as doenças cardiovasculares como um todo, as doenças que afetam as artérias do coração, que são chamadas de coronárias, as artérias do cérebro, as artérias das pernas e dos braços, sim, tem relação com o envelhecimento. Quanto maior a idade, maior a probabilidade de você ter doença dessas artérias, principalmente chamada doença aterosclerótica. É aquela da formação da gordura dentro dos vasos. Tá, mas tem alguma relação com a genética, a hereditariedade, doutor Ricardo? Ian, nós costumamos dizer que as doenças arteriais como um todo, as doenças das coronárias especificamente, nós temos fatores de risco que nós dividimos em imutáveis, que são 3, imutáveis, que são 7. Então, os imutáveis, você não consegue mudar a sua idade, não consegue mudar a sua herança, que você acabou de falar, e geralmente não consegue mudar o sexo. Se mudar, não vai ter nenhum benefício para isso aí. Então, 3 fatores imutáveis: idade, sexo masculino e hereditariedade. Sexo masculino, antes do senhor falar dos mutáveis, é porque os homens são mais acometidos com as doenças coronárias? Os homens são mais acometidos com as doenças cardiovasculares, principalmente, no caso das mulheres, até a menopausa. O estrógeno, né, que é um hormônio fabricado pela mulher, ele, de certa forma, protege contra as doenças cardiovasculares. Chega a menopausa, a mulher diminui bastante a sua produção de estrógeno e o risco cardiovascular fica semelhante ao do homem. Eita, é mesmo, doutor Ricardo. Então, a menopausa é um alerta para nós, mulheres, termos mais atenção ao coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, Ian, que mata mais? O câncer, o que você acha que mata mais nas mulheres? Sim. O câncer de mama ou as doenças cardíacas? Ai, meu Deus, o câncer de mama se
diagnosticado antecipadamente, tem um processo de cura. Claro que é a do coração que mata, não é não? As doenças cardíacas matam mais a mulher do que todos os cânceres juntos. Não é só o câncer de mama. Então, é muito importante que tenha havido campanha de esclarecimento para as mulheres para se prevenir e, quando diagnosticado, tratar do câncer de mama. Isso é ótimo, mas se esqueceram um pouco das doenças cardiovasculares, de tal forma que grande parte das mulheres se preocupa com a mama, mas não se preocupa com o seu coração. Já ia dizer, doutor Ricardo, não tem um alerta, uma campanha, mulheres cuidem do coração, porque associa muito a questão do homem mesmo, a hereditariedade, e o senhor falou em algo assim que me chama muita atenção. Entrou na menopausa, a probabilidade das doenças cardiovasculares aparecerem é mais evidente. Mais evidente e semelhante à do homem. Voltando lá aos fatores de risco, Sim. Então, nós temos 3 imutáveis. A boa notícia é que tem 7 mutáveis. Você pode reverter para não correr tanto perigo. Pode melhorar. Né? Então, a hipertensão arterial. Tem um controle. Tem controle. Diabetes, tem controle. A hipercolesterolemia, o aumento do colesterol, né? Também tem controle. O sedentarismo tem jeito, é só começar a fazer exercício físico. Sim. A obesidade, o estresse, esses são fatores que têm controle. E, por último, o tabagismo, que é o ato de fumar. Então, parar de fumar vai beneficiar o seu coração. Principalmente, voltando aqui para nós mulheres, doutor Ricardo, se entrou na menopausa, começa a fazer exercício, se é fumante, para de fumar, não é? Se está acima do peso, procura reverter isso aí, não é? Sem dúvida. O que se sabe hoje é que essas medidas preventivas para evitar doenças cardiovasculares deveriam ser preconizadas já desde a infância. É aquela criança que está mais gordinha, que fica na frente do TV. Todo mundo acha fofinho, acha fofinho nas telas, não gosta de fazer exercício físico, come muitos alimentos sem valor nutritivo adequado. Então não descasca, abre embalagens. Exatamente. Né, doutor então Ricardo? tem que ser combatido a partir daí. E é claro que a mulher, quando chega na menopausa, aí que ela tem que se preocupar mesmo, porque aumenta o risco cardiovascular dela. Prevenção existe, né, doutor Ricardo? E que outras, digamos assim, porque a pessoa diz, mas aí existem os sintomas, quando é que eu devo realmente procurar um cardiologista? As mulheres vão dizer, só quando eu estiver na menopausa? Porque tem gente que diz assim, eu tive uns tucutuco no coração, taquicardia. O que sinaliza para aí? Tá. Então, assim, de maneira geral, todo adulto deve procurar um médico a partir de 18, 20 anos de idade para medir a sua pressão arterial, basicamente medir a sua pressão arterial, medir no sangue, fazer no sangue a dosagem da glicemia, do açúcar, das gorduras, do colesterol e triglicérides. E esse acompanhamento deve ser pelo menos anual. Pelo menos uma vez por ano, toda a população deve verificar a sua pressão arterial. Existem 3 diretrizes que mais nós utilizamos no Brasil. São a europeia, a americana e a brasileira. A diretriz brasileira tem uns 5 anos, vai sair uma nova agora no final do ano. E semana passada, quentinha, saído do forno, Oba. Temos a diretriz americana de cardiologia, que é muito utilizada no mundo inteiro. Então, quais são os novos critérios? Primeiro, pressão normal. A pressão, para ser considerada normal, a pressão sistólica, que é a máxima, tem que ser abaixo de 120 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica, que é a pressão mínima, abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Se você quiser falar em centímetro de mercúrio, seria o famoso 12/8. 12/8. Então, 12/8 hoje, pela padrão. diretriz americana, já não é normal. Não é mais o 12/8? Não, para ser normal tem que ser abaixo do 12, nem que seja 11,9, mas Sim. abaixo do 12 e abaixo do 8, nem que seja 7,9. Outra coisa que mudou, o diagnóstico de hipertensão. Se considera hipertensão arterial hoje, a pressão, a mínima diastólica, a partir de 80, ou a máxima,
que é a pressão sistólica a partir de 130. Então, o famoso 13/8 hoje já é considerado hipertensão arterial. E valores para a pressão sistólica, para a pressão máxima, entre 120 e 129 são considerados pressão arterial elevada, como se fosse uma pré-hipertensão, ou seja, não é normal. Pressão a partir de 120 maior ou igual a 120, maior ou igual a 12, não é normal. É um alerta. Então, doutor Ricardo, o Ceará agora aconteceu o 30º Congresso Cearense de Cardiologia. Essa foi uma das discussões. O que inovações foram trazidas? Tinham mais de 900 profissionais nesse congresso. Foi um congresso muito bom. Aproveito aqui para parabenizar a comissão organizadora do congresso. O senhor foi um dos palestrantes, deu uma aula lá, Eu fui um dos palestrantes, dei duas aulas, né? Parabenizo da pessoa da doutora Simoni, que foi a presidente do congresso, a doutora Daniele, que foi a presidente da comissão científica. Parabenizo pela excelência do congresso. Esse, na realidade, foi um dos temas abordados, os novos conceitos da pressão arterial. Que, vamos reforçar aqui, doutor Ricardo, se passar de 12 é um alerta. Né? Se estiver em 12, já é um alerta. Já é. Se estiver em 12, é um alerta. Se estiver em 13, é hipertensão. Corre para o cardiologista. A hipertensão não necessariamente precisa ser tratada pelo cardiologista. A hipertensão simples, leve, pode ser tratada pelo clínico, pelo médico generalista. Se a pessoa prefere o cardiologista, ótimo, eu acho muito bom que me procure. Mas não necessariamente. Necessariamente tem que ser enviado para o cardiologista em níveis mais elevados de pressão ou complicações da hipertensão. Porque, doutor Ricardo, essa questão da pressão alta, como as pessoas dizem, é um perigo, né? Limita muito a pessoa, ou não? Como é que a pessoa agora que está aqui nos assistindo, que tem a pressão alta, o que ela deve ter cuidado? O que ela não pode fazer? Como é a vida dessa pessoa? Tá. Então, eu vou falar para você sobre o tratamento da hipertensão leve, hipertensão grau 1. Hipertensão leve é pressão máxima de 130 a 139, 13 a 13,9. Esse indivíduo não precisa começar a medicação nos 6 primeiros meses. Ele precisa fazer modificações no estilo de vida, que inclui o quê? Atingir um peso ideal, fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, ter uma dieta adequada, com pouco sal, pouca gordura, tentar manusear o estresse. Então, aí é o difícil, doutor Esse Ricardo. é o difícil. Então, o médico diz que eu não devo ter estresse. Como não ter estresse, doutor Ricardo? Já vou falar como não ter estresse. Então, é interessante, Ian, que as medidas que servem para tratar a hipertensão leve são as mesmas medidas que servem para evitar que o indivíduo se torne hipertenso. Então, esse tipo de medida, que eu vou repetir, peso ideal, exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, uma dieta adequada, com pouco sal, e o tal de evitar o estresse... Como eu quero essa fórmula, doutor Ricardo? Infelizmente, não existe essa fórmula pronta, mas existem algumas dicas. A espiritualidade ajuda a você lidar com o estresse, independente da religião que você tem, da fé que você professa, mas se você professa uma fé, se você é um indivíduo espiritualizado, é mais fácil você controlar o estresse. E se o estresse é elevado, o que a gente recomenda é que o indivíduo procure um psicólogo, que faça psicoterapia. E, eventualmente, o psicólogo pode até encaminhar o indivíduo para o psiquiatra, que poderá prescrever medicamentos, se for necessário. Porque, doutor Ricardo, o senhor é um homem experiente, vivido, percebe que hoje as pessoas andam muito intolerantes. É assim, os nervos à flor da pele. E é porque as pessoas têm tudo hoje nas mãos, não é? Como lidar com isso, doutor Ricardo? Na pandemia, eu ouvi uma frase que dizia assim, tenha consideração ou tenha calma comigo.
a maioria das pessoas não está totalmente bem emocionalmente bem. Esse tipo de conselho, eu acho que a gente pode generalizar para a vida que nós temos hoje, né? Todos nós estamos submetidos a um estresse. O estresse em si não é uma coisa má é o excesso de estresse. Algum grau de estresse é necessário para que haja o desenvolvimento da humanidade. Para que haja procura do saber, para que haja procura da riqueza, é necessário o estresse. O problema é o excesso de estresse e, infelizmente, nós estamos submetidos a ele. E como lidar com as situações que saem do nosso controle? É preciso ter essa racionalidade, né, doutor Ricardo? Porque, às vezes, alguém derrama o café, aí já explode, quebrou, sujou a mesa. Abstrai, vem um paninho ali, limpa, né? Acidente de trânsito, né? A gente vê acidentes bobos com dano material mínimo. Às vezes chega à morte, né? O indivíduo sai exaltado, pega o revólver, né? É triste. Mas vamos voltar aqui para cuidar desse coração e evitar essas situações que elevam o estresse, não no ponto que é realmente bom. Doutor Ricardo, no Congresso, eu acredito que, além agora dessa questão da medição, da base, né, como na linguagem médica, o que tem de novidades no que diz respeito a quem precisa de colocar stent, de cirurgias, hoje com a inteligência artificial? Melhora essa questão no atendimento, o acesso à medicina cardiológica? Você falou de stent e de cirurgia, né? Então, stent e cirurgia de revascularização do miocárdio são terapêuticas, são procedimentos utilizados para quem tem doença das coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o coração. Então, quando há obstrução dessas coronárias, o indivíduo sofre por causa dessa obstrução, tem sintoma, geralmente é dor no peito, se faz uma investigação que pode chegar até o cateterismo cardíaco. E o tratamento pode ser apenas clínico, com medicação, ou pode ser um tratamento que precise de revascularização do miocárdio. Essa revascularização, por sua vez, pode ser feita de duas maneiras. Ou através do implante de stent, que são as malhas de metal, como se fosse um bob de cabelo bem fininho, que é colocado dentro da coronária, através de um catéter, ou da cirurgia de revascularização do miocárdio, que, na maioria das vezes, exige a abertura do externo, que é esse osso aqui central, e confecção de pontes. Mas evoluiu esse tipo de atitude, de atividade? Tem evoluído e a evolução é principalmente na técnica dos implantes de stent. Começou aí na década de 80 a se fazer desobstrução das artérias coronárias através do cateterismo. O cateterismo é uma técnica que tanto pode ser diagnóstica quanto pode ser terapêutica. Começou sendo terapêutica na década de 80 com a angioplastia. Eu lembro bem disso. Você lembra? Desse nome. Que era a dilatação da coronária com o catéter balão. Acontece que a possibilidade de reestenose, de entupir de novo, era alta, 30%, 40%. Então, a partir da década de 90, depois da angioplastia, tem se colocado os stents, que são essas malhas de metal. Depois se verificou que se esse stent viesse recoberto por uma determinada droga, que a gente chama substância antiproliferativa, a possibilidade desse stent fechar era menor ainda. Então, vieram os stents recobertos. Mais atualizados. Mais atualizados. Mais modernos. Mais modernos, que é o que estão sendo utilizados hoje em dia. Então, isso tem evoluído bastante. E a inteligência artificial? Onde é que entra aí na questão do coração? Estão querendo criar coração. Meu Deus, a gente se espanta com as coisas, doutor Ricardo. A inteligência artificial tem passado aí por todos os domínios do conhecimento. Na cardiologia, ela é muito utilizada também nos exames de imagem, né? No ecocardiograma, na angiotomografia das coronárias. Então, se usa muito inteligência artificial. E facilita? No caso, a inteligência artificial está sendo benéfica nessa área que o senhor está falando? Nessa área ela está sendo benéfica, né? Assim,
o que preocupa até, não na área da cardiologia, mas na área do conhecimento humano, até onde essa inteligência artificial vai, até onde a automação vai, né? Até onde essa inteligência artificial pode ser prejudicial, então isso tem que ser muito bem controlado. Doutor Ricardo, aqui no Viver Mais, eu costumo sempre buscar entrevistas inspiradoras, como essa essa conversa, na verdade, para uma longevidade saudável. Então, uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, já passou dos 60, 70, 80, ela pode ter uma vida, digamos, com leveza, sem muita preocupação? É possível? É possível. E a longevidade está relacionada ao controle dessas doenças crônicas, né? Com esses novos parâmetros de pressão arterial normal, hoje a gente vai ter mais ou menos metade da população adulta vai ser hipertensa. É mesmo? Por esses novos critérios. Então, você ser hipertenso vai ser 50% de chance nos indivíduos adultos. Sim. Diabético cada vez mais frequente, colesterol alto cada vez mais frequente. Então, há que se conviver com esses tipos de problema, controlando esses problemas o mais rigorosamente possível. Usando aqueles fatores que o senhor já colocou. Fatores. Por outro lado, em relação aos cânceres, também existem hoje vários tipos de cânceres que são inteiramente controláveis. Antigamente, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Hoje, para uma série de cânceres, o câncer é totalmente curado e depois ele é acompanhado, como é acompanhada a diabetes, acompanhada a pressão alta, né? Então, talvez fosse essa maneira de atingir uma longevidade maior. Mas, doutor Ricardo, muita gente atribui, por exemplo, eu estou com diabetes porque é da velhice. Problema de coração, todo velho vai ter. As pessoas associam muito essas questões que podem ser evitáveis, como o senhor já colocou, aqui à velhice, à passagem do tempo. E não tem nenhuma relação, porque tem velho que não tem problema cardiovascular, tem velho que não tem pré-diabetes, que não tem essas doenças. Então, como desmistificar isso? Isso não é doença de velho. Então, quando se fala nisso, na hipertensão, no diabetes, no colesterol aumentado, eu não me preocupar com isso não, porque todo velho tem. Isso é uma meia-verdade. Sim. A parte da verdade é que, sim, as doenças cardiovasculares, o risco dela aumenta com a idade. Se você não levar em consideração os fatores que podem acelerar. Exatamente. Então, a meia-verdade é essa. E a mentira é que, como se isso aí não pudesse ser controlado. Claro que pode ser controlado. E se bem controlado o seu diabetes, a sua pressão arterial alta, o seu colesterol elevado, você pode ter uma sobrevida semelhante à de quem é totalmente sadio. Então, só para a gente concluir, doutor Ricardo, reforce os cuidados que devemos ter com esse órgão. É o mais importante do nosso corpo, o coração? Dizem que é o cérebro, outros que é o coração. Afinal, o senhor vai puxar aí para a sua sardinha, com né? certeza, com certeza. Os dois são importantíssimos. Existia um cirurgião argentino que trabalhou nos Estados Unidos, que foi quem fez a primeira ponte de Safena. Ele chamava-se René Favaloro. Ele dizia que a artéria mais importante do corpo humano era a coronária descendente anterior. É uma das artérias que irriga o coração. Porque se essa artéria fecha, um infarto, o indivíduo vai ter uma perda de músculo cardíaco muito grande, isso vai afetar como um todo. Né? Mas, na realidade, todos os órgãos são importantes. Isso foi há quantos anos, né? Muito exatamente, tempo. sem Tudo dúvida. muda, né? Isso. Mas, independente de não ser o principal, é preciso ter um carinho especial com esse coração, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. Está mais do que provado. Aliás, eu aproveito, Ian, para desmistificar alguns vídeos no YouTube que são inteiramente prejudiciais. Infelizmente, existe um cardiologista brasileiro, radicado nos Estados Unidos, que vem propagando que tipo de coisa? Colesterol aumentado não leva a doença cardiovascular,
que remédio do colesterol não adianta. Isso é uma ignorância, né? Sim. Existem milhões de pacientes testados em estudos com colesterol elevado, que foi reduzido o colesterol e reduziu a mortalidade cardiovascular. Isso está mais do que provado. Infelizmente, esse senhor vem causando um malefício e confusão na cabeça da população. Bom o senhor alertar. Então, teve uma taquicardia, a pressão está alta, não vai ao doutor Google, pelo amor de Deus. Procura um especialista, um profissional capacitado, como o doutor Ricardo Pereira, né, doutor Ricardo? E o senhor sempre dá uma contribuição nas redes sociais. Qual o seu Instagram? É ricardopereira.ufc. Como eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, nós fizemos um projeto de extensão que já tem mais de 7 anos, em que nós postamos vídeos sobre assuntos de saúde. São vídeos que têm duração de 3 a 4 minutos e que a gente fala sobre diversos assuntos. Então, como professor da Universidade Federal do Ceará, puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, a maioria dos entrevistados lá são professores da Faculdade de Medicina da UFC ou médicos assistentes do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. E, de novo, puxando a brasa para a minha sardinha, como eu sou membro da Academia Cearense de Medicina, tem vários entrevistados de lá. Mas tem entrevistados professores de outras faculdades, grandes nomes, e eu exorto a população para que faça uma divulgação, porque são entrevistas de alta qualidade. Eu não estou me gabando, eu estou falando dos meus convidados. Mas é mesmo. Não é verdade? Sim. São entrevistas de alta qualidade que poderiam beneficiar milhões de pessoas. Infelizmente, o número de pessoas que acompanham ainda é muito pequeno. Mas então, a partir de agora vai ser bastante, doutor Ricardo. E mesmo que atinja uma pessoa, já é o suficiente para que essa pessoa não corra o risco de buscar fake news, né? Doutor Ricardo está nas redes sociais, nós também estamos. Siga Ian Gomes, jornalista, no Instagram. E terminando aqui, é só ir no nosso canal no YouTube, você acompanha toda a entrevista e tira todas as dúvidas. Doutor Ricardo, muito grata, vou ficar mais atenta ao coração. Um brinde aqui à vida e volte quando quiser. Saúde, é sempre um prazer estar com você. Igualmente. Viver Mais termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.